Bom, 55, vamos começar. Boa noite, Pedro. Bom dia, boa tarde para quem for assistir em outro horário. E vamos lá. Vamos dar continuidade à nossa última aula. Nossa última aula foi estatística, fizemos mediana, moda, média, e hoje faremos variância de desvio padrão. Não sem antes dar uma relembrada rápida no que é mediana, moda e média, porque o assunto de estatística é bastante importante. Tá legal? Então, vamos ver. Mediana, moda e média são medidas de tendência central. Tá bem? Na estatística, são estatísticas que resumem o conjunto de dados, indicando onde os valores estão concentrados. Tá legal? Essas medidas são fundamentais para entender a distribuição dos dados e são amplamente utilizadas em diversas áreas, na economia, psicologia, ciências sociais, né? A mediana, o que é a mediana? Para relembrar, é o valor central de um conjunto de dados ordenado, que não pode esquecer, quando você tem mediana, os dados têm que estar em ordem, ordem crescente, para ficar claro, assim, só para não ficar em dúvida. Pode ser qualquer uma das duas, mas vamos adotar a ordem crescente. E o valor do meio, o valor central dessa série, ou dessa sequência, ele é chamado mediano. Quando é ímpar. Quando é par, tem 2 no meio, e aí você faz a média aritmética. Moda é o valor que aparece mais, tá bem? Quando tem 2 valores que aparecem igualmente, né, a mais que os outros, chama bimodal. E mais que 2 que se repete, multimodal. E quando não tem nada se repete, você fala que não tem moda. Média. Bom, média é a soma de todos os valores dividida pelo número de valores envolvidos. Ok? Vamos ver no exemplo, fica bem mais fácil. Então, a mediana, você tem, todos os valores estão em ordem, ok? Tem ordem do menor para o maior, tá ok? Quando você tem ímpar, quando o n é ímpar, como esse caso aqui, você soma 1 e divide por 2. Soma 1 e divide por 2. Então, vai dar x5, né? Que dá 10, divide por 2, 5. E quando é par? Quando é par, é só dividir por 2 e pegar o próximo. Então, você divide por 2 é x4, e aí pega o próximo. Aí você faz a média aritmética desses dois. Soma e divide por 2. Mediano é só isso. O exemplo que a gente deu aula passada é parecido com esse. Então, nesse caso aqui, 9 é o x5. Então, a mediana, nesse caso, é 7. Mediana é 7. É o x5, que tem valor 7. Quando é, como esse caso aqui, que é par, você tem 10 termos aqui, você tem que pôr eles em ordem, ó. Os termos têm que estar ordenados, tá bem? Do x1 ao x10. E aí você vai pegar 10 dividido, vai dar 5. Então, vai ser os 5 e os 6 que vão entrar fazer a mediana, vai ser a média aritmética. E quem são eles? O 8 e o 9. 17 dividido por 2, 8,5. Acabou, né? Então, o importante na mediana é o seguinte, os números podem estar bagunçados aqui, mas na mediana tem que estar em ordem para achar o termo do central, né? O termo exatamente do meio, como é esse daqui, no caso, quando é par, os dois do meio. Vamos ver esse exemplo aqui. Imagina que você tem esse calendário aqui, o ano 2000 até 2011. Dá para observar que são 12 anos, né? De 1 a 11 anos, mais o 2000, 12 anos. Outro jeito de fazer é a forma, segue essa forma. Pega o último menos o primeiro e acrescenta 1. E aí você calcula 12 anos. Depois que você calcula 12 anos, você sabe que a metade é 6. Isso, a metade mais 1 é 7. Então, você vai ter o x6 e o x7. Então, você vai precisar saber quem é o x6 e o x7. Para isso, você vai ter que achar o x1, x2, e está aqui, ó, x1, x2, x3, em ordem, tá bem? Aqui está aparecendo a tabela em ordem, e aqui eu coloquei eles direitinho. Não precisa pôr todos até chegar no 12, porque eu só preciso do 6 e do 7. Tá bem? Só preciso do sexto e do sétimo. Por que eu só preciso do sexto e do sétimo? Porque se tem 12, a metade é 6, 6 ou 7. São do sexto e do sétimo termo. Então, você está aqui, ó, o sexto e o sétimo termo. Então, você vai somar e dividir. Beleza?
Então, vai dar 31 dividido por 2, 5, 15,5. Ok? Bom, então, basicamente, essa é a mediana. Foi rápido, porque a gente fez a aula passada, foi só para constar. Nesse caso, a moda, ó, os que aparecem mais, moda 5. Os que aparecem mais, o 3 e o 9, moda bimodal, é 3 e o 9. Aqui não aparece nada, então não existe moda. Beleza? Bom, esse exercício a gente bem fez a aula passada, 2, 5, 4, 8. A média aritmética é somar os valores e dividir por 4. Você tem 4, divide por 4. Se tivesse 5, divide por 5. Se tivesse 10, divide por 10. Também somou os 4, deu 19, divide por 4, dá 4,75. Média aritmética, molinha, molinha, certo? Vamos agora para a média ponderada. A média ponderada é quando essas notas não são simplesmente somadas, elas têm peso. Por exemplo, aqui o peso é 1, 2, 3. Quer dizer, o peso 1 quer dizer que o primeiro bimestre não é tão importante. O peso, já o segundo bimestre e o terceiro bimestre pesam o dobro, né, do primeiro, e o terceiro pesa 3 vezes mais. Então, se você vai mal na primeira prova, não tem problema, porque o peso é 1. Se você arrasa na última prova, é ótimo, porque você tem 3. Então, faz a sua média ficar alta. Então, você tem isso daqui, ó, 2, 10, 8, 24. Somando 44, dividido por 8, 5,5. Note que é o mesmo aluno. Aqui, se fosse 5, ele tinha reprovado. Aqui, ele tinha passado. Ok? Bom, então esse é um jeito de fazer. Agora, tem um outro jeito de fazer, que é esse daqui, que é quando está em coluna. Quando o Enem dá as colunas prontas, vale a pena aproveitar as colunas. Normalmente, essas duas já vêm prontas. Então, você só faz a coluna do produto e põe o resultado. Ó. Produto, resultado. Puxa uma soma, 44, puxa essa soma aqui, 8, divide 44 por 8, é só isso. Então, esse jeito aqui é mais prático quando você está no Enem, tá bem? Mas os dois jeitos são legítimos e são ótimos para fazer. Vamos agora, eu deixei esse exercício aqui, ó, para vocês fazerem depois, né? Porque aqui já está dada a resposta, você só tem que fazer e obter esses resultados. Tá bem? Lembre-se, mediana precisa pôr em ordem aqui, ó. Mediana pede ordenação. Ordenar o conjunto aqui. Então, aqui está bagunçado, tem que pôr em ordem. Aqui vai ser o x1, x2 e assim por diante. Tá ok? Então, lembre-se disso. Aí, você lembrou disso, o resto é fácil, o resto não muda. Beleza? Então, isso fica para vocês fazerem. Aqui já estão as respostas. Se alguém achar algum erro nessas respostas, só manda um WhatsApp para mim. Esse daqui, eu vou deixar ele para voltar no fim, tá bem? Eu quero chegar em desvio padrão, e então eu quero deixar esse para voltar depois. Esse daqui é interessante, que ele é curtinho, tá? Olha, eu tenho alunos de uma turma escolar que foram divididos em 2 grupos. Um grupo que jogaria basquete e outro jogaria futebol. Sabe-se que o grupo de basquete é formado por alunos mais altos da classe e tem uma pessoa a mais. Então, basquete tem uma pessoa a mais, tá bem? Então, vamos lá. A tabela seguinte apresenta informações sobre as alturas dos alunos. A média é 1,65, a mediana 1,67 e a moda é 1,70. Quer dizer, a maior parte dos alunos, né, que tem maior número de alunos com 1,70. Tá legal? Os alunos PJFM medem, respectivamente, 1,65, 1,66, 1,67 e 1,68. E as suas alturas não são iguais de nenhum outro colega. Tá bem? Segundo as informações, argumentos que os alunos PJF jogaram respectivamente, bom, aí a gente tem que fazer o quê? Tem que pensar aqui, ó. Imagina um caso bem simples, só 2 jogadores vão jogar futebol, só 2. Bom, então basquete, 3 vão jogar basquete. Então, 1, 2, 3, pondo em ordem, aqui você tem a mediana, ó, x3 é a mediana. Ok? x3 é a mediana, e você sabe que a mediana, dado aqui, é 1,67. Então, a mediana vai ser esse daqui, 1,67. Vai ser o F. E o outro, 1,68, porque são maiores, estão desse lado, porque a mediana está no meio.
né? Aqui esses valores estão sempre aumentando. E os dois valores menores estão aqui para trás. Então, futebol. Só com essa hipótese já dá para resolver, já está resolvido o exercício. Tá bem? A alternativa é B. Tá ok? Você podia imaginar que tivesse mais jogadores, mas não muda nada. Ó. Se você tivesse imaginado 10, então aqui... Eu não entendi. Vamos voltar aqui que o caso é mais curto. Ó. Imagina que você tem 2 jogadores que vão jogar futebol. Basquete tem que ser 3, por quê? Está escrito no enunciado, tá bem? Ó, basquete forma pelo dono mais alto. Caso se tem uma pessoa a mais, ó, tem uma pessoa a mais. Então, se aqui tem 2 alunos no futebol, no basquete tem 3. Eu peguei um caso triste para a gente enxergar fácil, tá bom? Então, aqui está em ordem. X1, X2, X3, X4, X5. Está em ordem. Então, a mediana, o X3 está no meio. Alguma dúvida? Não, né? Tem 2 antes, 2 depois, esse é o do meio. Aí, o que vai acontecer? A mediana está dada aqui, ó. Então, você sabe que o do meio é 1,67. E aí, você tem esse aluno que é 1,68, que é maior que ele. Então, esses dois vão jogar basquete. Tá bem? E os dois mais baixos vão jogar futebol. Então, a mediana separa o grupo. Tá legal? Separa os 4. Mediana para frente joga basquete, mediana para baixo joga futebol. Ele é estranho, porque é muito Peraí, simples. deixa eu ler isso aqui. Deixa eu ler a pergunta. Mas como é que Ó, você tem que ter claro. como é que eu sei que tem 2 no de futebol? Estou supondo. Tá bom? Se Se eu você não pode... pudesse... E por que eu estou supondo 2? Que é fácil olhar e enxergar. Eu enxergo tudo aqui, ó. Agora eu posso supor. Você fez uma boa pergunta, ótimo, excelente. Então vamos supor que tem 10 no futebol, tá bom? 10 no futebol. Se tem 10 no futebol, quantos vão ter no basquete, Pedro? 11, certo? Porque tem um a mais. Correto? Se tem 10 no futebol, o enunciado diz: os jogadores de basquete são mais altos e tem um a mais. Então tem 11. Então você tem mais um aqui, ó. Então sempre esse daqui, o primeiro aqui, ele fica sendo a mediana. Então aqui você tem 10 e aqui depois você tem 10. Então esse é a mediana. E bom, mediana, o F e o M, a mediana é 1,67 e coincide com o F, tá certo? Ainda não Autor do entendi. F. Acompanha aí, ó. Mediana, 1,67. O F, 1,67. Tá, Tá ok? bem. Tá, mas ainda não interpretei como é que... Então é o seguinte, a Como é mediana que eu está bem no meio. Depois dela são os maiores. Os maiores jogam basquete. Então o grupo tem 4, não tem? 2 vão jogar basquete, são os maiores a partir da mediana, e os outros 2 jogam futebol por exclusão, porque são menores, estão antes da mediana. Tá legal? Ah, professor, qual é o primeiro, o segundo ou o 10º? Não, tanto faz. São os 2 que estão desse lado aqui, desse conjunto. Por isso que eu falei no exemplo anterior aqui, ó. Você olha aqui, olhando 2, 3, fica fácil enxergar. Tá? Fica mais fácil enxergar a mediana, fica fácil enxergar o que está no meio. Mas é tudo hipótese. Você pode supor a quantidade que você quiser. Ah, professor, meu time de futebol tem 20. Então, de basquete teria 21. Só. Mas não ia mudar nada, ia ser sempre dividido no meio aqui, ó. Mediana para cá ia ser basquete e para cá ia ser futebol, entendeu? E aqui para cá seria futebol. Então sobraria os 2 menores para o futebol e os 2 maiores, porque um já é a mediana, estaria no basquete. Então a resposta seria a B. Futebol, Mas futebol. eu deveria presumir que a mediana é o que vai determinar quem vai jogar no basquete ou não? Que ela está no meio, né? A mediana está no meio. Ela está separando, né? Ela está separando nesse grupo os mais altos dos mais baixos. Mas aí tem 4, professor. Oi? Aqui tem Então, 4. tem 4, ó. Tem 4. Então, 1,67 é a mediana, é um deles, já usou. E o outro é 1,68. Esses dois
Então, mediana e são maiores, e os outros são menores. Então, a mediana separa isso. Eu não entendi ainda como é que o F seria mediano. Por quê? Não, o F não é mediana. Os que estão abaixo da mediana é futebol. Eu acho que eu não expliquei bem. Ó, os que são menor que a mediana são futebol. Entendeu? Eu teria que supor isso? Não, tá falando isso. Não, você não tem que supor. Isso está escrito aqui, ó. Ó, vou ler devagarzinho. Os alunos da turma foram divididos em 2 grupos, basquete e futebol. Sabes que o grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos. Basquete são os mais altos da classe. E tem uma pessoa a mais. Então, imagina que se fosse 2 no futebol e 3 no basquete. A tabela seguinte apresenta as informações sobre as alturas dos alunos. A média, fala a média, aqui fala mediana, e aqui fala moda. Ok? Então, mas esses alunos aqui que está falando, os alunos PJFM, ó, P, J, F e M. Esses alunos têm essas alturas. Então, quem está da mediana para cá são os mais altos. Tá bem? Mediana já é mais alto do que esses 2. Beleza? Então, a mediana separa ao meio. Da mediana para lá é basquete. Isso que eu quero que você entenda. Da mediana para cá é basquete, ó. Tá bem? Isso você tem que entender porque é o seguinte, porque falou que o basquete tem um a mais. Então, são 2 aqui, ó, 2 aqui, 2 aqui. Então, no basquete tem um a mais. Esse a mais é o X3, que é a mediana. Então, todos são... ele forma os maiores, os 2 maiores. Portanto, jogam basquete. Bom, se aqui os 2 maiores jogam basquete, os outros 2 só podem jogar futebol. É estranho quando você vê a primeira vez, tá bem? Mas se você pensar calmamente, com tranquilidade, você vai ver. Eu pus um caso bem pequeno, com 2 e 3, tá? Porque quando a gente põe com 10, fica mais difícil enxergar. Fica pior ainda imaginar, tá bem? Mas, ó, mas é sempre a mesma ideia. É que eu não consigo imaginar desse jeito de futebol. O senhor simplesmente presumiu que é 2, eu não conseguiria fazer isso. Não, deixa eu te falar aqui, ó. Então é o seguinte, você concorda que esses são os 2 maiores? Estou perguntando. Sim. Então tá bom. Daqui para cá são os 2 maiores, só podem jogar basquete. Consequentemente, os outros 2 são os 2 menores, só pode jogar futebol. Quem está antes da mediana são os 2 menores, só pode jogar futebol. Quem está da mediana para lá são os maiores, só pode jogar basquete. Tá legal? É estranho o enunciado no início, eu sei, tá? Mas eu fiz questão de dar porque o Enem tem dessas coisas, para você encarar um exercício que não, você viu que não tem uma fórmula exatamente, né? A única coisa importante, conceito que eu preciso saber de estatística é a mediana. E saber que mediana é uma fila que está crescendo. Do 11 em diante, tudo aumenta. Então, o 67 é o 11 e o 68, eu não sei qual é, o 12, 13, mas vai aumentar. E tem uma moda, e tem vários aqui no meio que tem 1,70, tá legal? Vários aqui tem 1,70. E aqui, a média é 1,65, provavelmente aqui desse lado, deve ter aluno com 1,64, 1,60, mas isso não falou, o exercício não está pedindo para você pensar sobre isso, eu só pediu para você pôr esses 4, distribui esses 4, eles jogam basquete e futebol, para você encaixar eles nos times de basquete e futebol, e aí você encaixa desse jeito. Esses 2, mediana e o próximo acima dele, basquete, que são os maiores, e abaixo da mediana são os menores, abaixo do meio, né, são os menores, então acabou futebol. Beleza? Fica anotado aí, você pensa um pouquinho mais. Eu também estranhei quando eu vi o anunciado, viu, Pedro? É normal, a gente fica... Aí eu falei, eu acho que vou ter que dar 2 exemplos, pelo menos, para ajudar a pensar. E eu sugiro você, se quiser pensar depois, pense o seu exercício. Né? Você imaginar, vou pôr futebol, vou pôr 11 jogadores. Tá? Aqui você vai pôr 11 jogadores. Aqui vai dar o X12 e aqui vai dar o X23. Bom, enfim, sempre dá certo, tá legal? Mas não importa, o que vai acontecer é que sempre esses 2 vão estar antes da mediana e esses 2 estão mediana ou depois.
Beleza? Então, a mediana que é a chave do negócio. Beleza? Bom, próximo. Próximo. Então, dá uma lidinha primeiro nele, aí eu começo a ajudar a fazer. Esse exercício de média é importante, porque o Enem explora muito a questão de média, né? Então, eu preciso dar uma relembrada em média, fazer uns exercícios. Já tem outros resolvidos para vocês fazerem em casa, caso não dê tempo hoje. Vocês sabem, a recomendação do Enem é sempre começar a leitura por aqui. Se for insuficiente, aqui vai ser, aí você lê o resto do enunciado. Tá bem? Ó? Aqui, se o novo jogador de 0,2 mais baixo que o anterior, qual é a média da altura? Bom, tem que ler o enunciado inteiro, não adianta. Ó. Tá ok? Só isso, às vezes só isso em uma tabela, um gráfico já resolve. Não precisa ler, mas nesse caso vai precisar ler o enunciado inteiro. O preparador físico de um time de basquete dispõe de um plantel de 20 jogadores. Tá claro que 20 jogadores, então de X1, X2 até X20. Tá claro isso, Pedro? 20 jogadores. Com a média de 1,80. A média de 1,80. A média de 1,80. Tranquilo? No último treino da estreia em um campeonato, um dos jogadores desfalcou o time em razão de uma séria contusão, forçando o técnico a contratar outro jogador para recompor o grupo. Tá bem? E aí, se o novo jogador é 0,20 mais baixo que o anterior, qual vai ser a média do novo grupo? Então, esse é o exercício que está pedindo. Né? Um desses 20 aqui vai sair fora, tá bem? E vai entrar um com 20 centímetros mais baixo. E aí precisa saber qual a nova média. Aí você fica, professor, mas eu não sei a altura de ninguém. Essa é a graça do exercício, entendeu? Essa é a graça dos exercícios de média no Enem. Então, vamos começar aqui, ó. Então, essa forma da média aqui, alguma dúvida? Vamos bem devagarzinho. Alguma dúvida? Por que tem esse 1,8 aí? Oi? Por que tem esse 1,8? Aí, olha, então é o seguinte, ó. Quando eu li, eu não resumi? Sim ou não? Então, assim, quando você faz uma leitura do exercício, Pedro, você resume. Então, a média é 1,8. A fórmula não é essa? Então, esse 1,8 vai entrar aqui, ó. Beleza? Entrou. Alguma dúvida? Agora você multiplica em cruz. Multiplica em cruz. 20 vezes 1,8, 36. Alguma dúvida? Alguma dúvida, Pedro? Então, os 20 jogadores têm essa altura juntos. Pedro, desliga o microfone por enquanto. Tá entrando som demais, exagerado, hein? Obrigado. Quando você precisar falar, liga de novo, tá bom? Ou então aqui você tem X1 até o X20. Então, os 20 jogadores medem 36. Tá legal? Então, agora nós vamos para a nova média. Nova média. A nova média vai ser a altura dos 20, que é o 36, só que vai perder 0,2, que está aqui, ó. É um jogador 0,2 mais baixo. Então, como os 20 somados dava 36, perde 0,2, fica 3,58. Põe a vírgula, empata as casas, daí isso simplifica por 2, dá isso, e tem 2 zeros, é só mudar a vírgula aqui, e dá 1,79. E a alternativa correta é a B. O Enem ele cobra muito exercício de média, que acontece isso, né? Você tem alguém de lá de dentro do time, dos 20, vai embora e vai entrar alguém mais alto ou mais baixo, não importa. É bastante comum esse tipo de exercício. E o truque é sempre esse. Aplica a fórmula média, descobre quem é a soma dos 1 a 20, né, dos 20 jogadores. Aqui vai ser os 20 jogadores menos 0,2, porque o outro que vai entrar vai ser mais baixo.
Vai continuar tendo 20 jogadores, mas um deles é 0,2 mais baixo. Tá legal? E aí você tem 36 menos 0,2 dá 35,8, divide por 20, põe vírgula, empata as casas, 358 sobre 200, simplifica por 2, vai dar 1,79. E aqui tem zeros, corta duas casas, né? Não é isso? Ó? Uma, duas casas. E dá 1,79. Ok? Beleza? Bom, se você é do tipo que gosta de fazer divisão, eu odeio fazer essa divisão, entendeu? Você também pode dividir isso daqui e chegar no 79 do mesmo jeito. Mas eu, particularmente, prefiro as frações. Mas o importante é que você chega no 1,79 e é isso que vale. Eu falei no 79 e marquei errado no 78, né? Ok, aqui, ó. Essa é a resposta, é a C. Tudo bem? Bom, vamos lá. Bom, isso nós já fizemos aula passada, tá bom? Mas eu vou fazer um comentário importante, porque eu percebi, Pedro, que você ficou em dúvida no negócio da média ponderada. Eu falei, bom, eu tenho que dar um jeito de fazer isso ficar melhor explicado. Então, vamos lá, ó. Então é o seguinte, quando você tem uma tabela desse tipo aqui, ó, tá falando que tem 50 trabalhadores com zero, ó. 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0, 50 trabalhadores. Tá ok? E aqui tem, sofreu um acidente, tem 17. Então, 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, 17 trabalhadores. Então, aqui é escrito como forma aritmética. Tá bem como forma aritmética. Mas é muito mais racional escrever isso como forma, como média ponderada, porque você, ao invés de escrever essa soma longa desse jeito, você escreve desse jeito, 0 vezes 50, que dá 0, 1 vezes 17, que dá 17, 2 vezes 15, que dá 30, 3 vezes 10, que dá 30. É muito mais fácil fazer isso que ficar somando, até dar 30 aqui, tá bem? Somando, até dar 24. Então, a média ponderada é muito mais indicada, tá legal? E 2 vezes 5, 10. E aí, quando você soma tudo isso, né, aqui vai dar 0, somando dá 111, como tem 100 embaixo, a vírgula vem parar aqui, 111. E a alternativa correta é a alternativa D de dado. Deixa eu ver se é isso mesmo. É a alternativa D de dado, é isso mesmo. Tá claro, Pedro? Ficou claro a diferença, a diferença entre a média ponderada e a aritmética? Elas são a mesma coisa, só que a ponderada é um jeito econômico de escrever, tá? Então, quando você quer dizer, ao invés de escrever 50 zeros somados, você escreve 0 vezes 50. Ao invés de escrever 17 1 somados, você escreve só 17 vezes 1. Então, por isso que tem a média ponderada, tá legal? Vamos agora, uma observação. Como eu vou insistir bastante, que eu percebi que então, dá uma olhada. Em termos de sequência, é assim, o primeiro zero é x1, o 50º, ou 50, ou 50º, se quiser falar do jeito do português mais tosco, o 50º aqui também é zero. Aí o primeiro aqui é o 51, tá legal? Como nós, para fazer a mediana, nós só precisamos a metade, precisando do 50 e do 51, então basta o 50 e 51. Então a gente vai somar o 0 mais 1, que dá meio. Então essa é a mediana. Esse exercício seria um exercício difícil se pedisse a mediana, que muita gente se atrapalha. E se pedisse a moda, qual seria? É só olhar. Quem está ganhando? O 50, o zero é a moda. Ó. Por que o zero é a moda? Porque o zero é o que tem mais. Beleza? É o valor que aparece mais nesse conjunto de valores aqui. Tá legal? Então, isso aí foi só uma observação. Né? Na verdade, a questão não precisava saber nada disso. Foi só para, caso pedisse mediana e moda, você já faria. Tá bem? Bom, esse daqui é de mediana também, tá? Então, a primeira providência que você tem que saber é o seguinte, contando aqui, dá 1, 2, 3, vai ter 14 pontos nesse gráfico. Então, você vai ter x1, x2 até x14. Você descobre isso contando aqui, ó. Tá bem?
Aí você sabe que o N14, N sobre 2 dá 7, então o sétimo e o oitavo. Então você vai precisar do x7 e o x8. Bom, mas aqui, quem é o x1, x2, x3? Ora, é só você prestar atenção, ó. Vai de baixo para cima, assim, com o seu olho. Segue a régua. O primeiro é o x1, ó. Esse primeiro é o x1. Acompanhou, Pedro? X1 é o 6,8. O segundo, que vai encostar aí, é o 7,5. O terceiro e o quarto é 7,6. O quinto, 7,7. O sexto e o sétimo, 7,9, e assim por diante. Então, você tem que enumerar e observar esse fato aqui, ó. Um jeito para ficar bem claro é esse daqui. Então, você passa a ter isso daqui e quem vai... Oi? Não entendi. Você não entendeu o quê? Os 14, você entendeu? Sim, entendi. Ok. O X1, você entendeu? Que é esse? O menor é sempre o X1, entendeu, Pedro? E o maior é o X14. Mas você não vai precisar chegar no X14, que você só vai precisar do 7 e do oitavo. Tá bem? Então você vai X1. Vai subindo, ó. Vai subindo. É bem devagarzinho, é bem devagarzinho, ó. X1. X2. Quem é o X2? É o 7,5. O próximo é o 7,5, correto ou não? Aí, sobe mais um pouquinho, 7,6. Beleza? Aí sobe mais um pouquinho, 7,7. Sobe mais um pouquinho, 7,9. Sobe mais um pouquinho, 8,1. Então, o que você precisa saber é só esses dois aqui, ó. Você vai somar e dividir por 2. Vai somar e dividir por 2. Tá claro? Que mediana é sempre isso. Então, sempre é por valor em ordem. Presta bem atenção nisso, Pedro. É escrever os valores em ordem. Ponto. Fim de papo. E não precisa escrever os 14? Não, você precisa escrever só até onde vai a mediana. Só até aqui. Na verdade, você nem precisa escrever todos. Você só precisa saber quem é o sétimo e o oitavo. Tá ok? Então, você vai indo, ó. 1, 2, o 7,5, 3, 7,6, 4, 7,6, porque são iguais, 5, 7,7, vai crescendo devagarzinho, você tem que ter paciência, tá? Depois do 7,7 vem o 7,9, 2, vem o x6, x7, e depois vem o 8,1, que é o x8. Não, o resto não interessa, né? Aí vai subindo. Aí você vai subindo 8,1, você tem 8,2, que é o x9, e aqui, aí o x10 e o x11 aqui, no 8,5, no 8,6 o x12, x13, x14, o 9. Mas isso não precisa saber, porque nós precisamos saber somente até o sétimo e o oitavo. Ficou claro como você acha o primeiro, o segundo? O primeiro é o menor. É só isso aí crescendo devagarzinho. Tá bem? X1, pense sempre que é o menor. Vai ordenando devagarzinho, pondo em ordem crescente. Beleza? Posso passar? Quer tirar dúvida ainda, alguma coisa? Ok, então vamos dar por corrigido. Esse daqui a gente volta depois se der tempo, tá bem? Exercício tranquilo, tal, já está resolvido. Esse aqui também a gente volta se der tempo. Vamos fazer agora variância e desvio padrão é o principal assunto aqui, tá bem? Mas isso está dentro, né, de medidas de variabilidade, a variância, desvio padrão e desvio médio, né? E também tem um coeficiente de variação. Aqui o destaque, o importante, o principal que a gente usa é sempre esses daqui, tá ok? Sempre esses daqui. Eventualmente este, tá? Vamos ver. O que as medidas de variabilidade, elas indicam quanto os dados de um conjunto podem variar em relação à média. Isso no exercício, no exemplo, vai ficar muito claro, Pedro, tá? Então, você tem os dados espalhados lá, você acha a média, acha a variância, acha o desvio padrão, e esses valores aqui, conforme o tamanho deles, o quanto mais ou menos está espalhado os valores, entendeu?
Mas eu vou mostrar um gráfico bonitinho que deixa isso claro. Variância. Variância, esse sigma aqui. Eventualmente, o Enem já deu a variância como S ao quadrado, tá bem? Então, eu vou usar o sigma, vou continuar usando o sigma. Ou var x, né? Var de x. Enfim, é a variância dos valores de x, da variável x. Então, o que ele faz, a variância? Você determina o afastamento dos dados da média, calculando a média dos quadrados dos desvios das observações em relação à média da amostra. O importante aqui é quanto menor a variância, mais próximos os valores estão da média. Num gráfico, isso fica fácil de entender. Daí eu vou por um gráfico que você vai entender muito bem. Desvio padrão. Desvio padrão é a raiz quadrada do que você obtém aqui. Fim. Você é só fazer a raiz quadrada. Você já tem o desvio padrão. Agora, o que é o desvio padrão? Ele é a medida de dispersão mais utilizada, tá? Pois ela proporciona a interpretação mais clara da dispersão dos dados. Aqui, esse que está em destaque amarelo aqui é muito importante. Quanto mais próximo do zero, menor a dispersão dos dados, ou seja, mais uniforme, tá? Mais regular são os dados. Tá ok? O desvio padrão é calculado a partir da raiz da variância, acabou, não precisa entrar em detalhe. Desvio absoluto é sempre a média menos o valor individual. Ponto. Tá ok? E aqui, isso daqui gera o 1, o 2, o 3 e o 4. E aí quando você põe aqui, você tem um desvio médio. D1, D2, D3, você soma e divide, você tem o desvio médio. Nada do outro mundo. E o coeficiente de variação é sempre o desvio padrão dividido pela média, vezes 100%. Tá bem? Então, vamos fazer... a fórmula, eu não gosto da fórmula desse jeito como ela é apresentada, mas essa é a fórmula, tá ok? Quer dizer que esse daqui é o desvio, tá bem ao quadrado. Esse é o Dzinho ao quadrado, D1 ao quadrado. Eu não entendi isso. Espero chegar no exemplo, porque se ninguém vai entender essas fórmulas, só para você ficar tranquilo. Você nem eu, quando vi a primeira vez. É desvio da variância o nome disso? Então, não é que você não entendeu, é muita palavra de uma vez só. Vamos devagarzinho, vamos fazendo os exemplos, você vai acompanhando, tá bem? O que faz a variância? O que é importante? A variância de desvio padrão e mesmo o desvio médio, eles fazem a mesma coisa, eles medem se os dados estão mais próximos da média ou mais dispersos em relação à média, entendeu? Basicamente é isso. Vamos agora para um... Opa, o que aconteceu aqui? Voltou para trás? Isso. Aqui tem as fórmulas. Eu não gosto da fórmula apresentada assim. Eu apresento ela de um outro jeito, de tabela assim, que é bem melhor. No exemplo, ó. Então, no exemplo, agora acompanha comigo, Pedro, para você não ficar... Não ter dúvida. Acompanha no B, do lado esquerdo. Eu vou resolver e você vai acompanhar. Vou fazer bem devagar. Então, é o seguinte, ó. O que é isso daqui? Não é a média? Estou perguntando, está enxergando aí? Não é a média? Pedro, não é a média? Calcula a média para mim. Veja se é isso daqui mesmo. Pedro, está me ouvindo? É 20? Você botou 21 aí? É só você somar tudo, né? A média você soma e divide, ó. Soma tudo, vai dar 21. 21, como tem 5, 21 dividido por 5, 4,2. Então, a média é 4,2. Beleza? Então, só a média. É uma coisa que a gente já fez e não é difícil. Alguma dificuldade você fez aí no seu caderno? 10 mais... Ó, fazendo devagarzinho, ó. 10 mais 2, 12, 14, 19, 20. 20, 20,8, 9, 21. Acabou, somou. Esse é um jeito, você pode somar dá 21. Quantos termos tem? 5. Então é 21 dividido por 5. Então a média é 4,2. Alguma dificuldade com a média? Agora a gente vai fazer essa continha de menos aqui. Tá bem? Mas não precisa ficar sofrendo com a média, é só verificar. Em relação à média, o 10, qual a diferença dele para o 4,2? Não é 5,8? Estou perguntando. Sim ou não? Qual a diferença desse daqui para o 4,2? Para a média, não é 2,1? Aqui é a mesma coisa.
E o 4,2 por 5, qual a diferença? Não é 0,8? E o 4,2 por 1,8 é 2,4. Tá legal? Então, esses são os desvios. A gente chama de desvio absoluto. Por que absoluto? Porque não tem sinal, tá bem? Tem essa barrinha de módulo, para caso dê negativo, fica positivo. Então, na prática, você fazer o maior menos o menor. Ó. 10 menos 4,2, 5,8. 4,2 menos 2,1, 2,1. 4,2 menos 2,1, 2,1. 5 menos 4,2, 0,8. 4,2 menos 1,8, 2,4. Então, é isso daqui, é o maior menos o menor. Beleza? E é sempre a média. A média não muda, o que vai mudar são só esses x. Agora, você vai fazer o quê? Vamos calcular o desvio médio. Ó. Isso daqui é o que a gente chama de desvio. Peraí, professor. Isso... Oi. Eu tô muito confuso. Não, é só você ir fazendo, rabiscando junto. Se você só olhar, não pega. Eu não só entendi olhar, não pega. Eu não entendi o que essas fórmulas, elas são... Eu estou explicando, por isso que eu quero que você faça junto comigo. Essa fórmula, o que é isso? É uma conta de menos. Sim. Uma conta de menos, que essa barrinha quer dizer que sempre dá positivo. Ponto. Só isso. Essa não é a minha pergunta, professor. Tá. A minha pergunta é, cada um desses aí está representando... Não, calma, não. Não. Você vai primeiro focar nessa. Você vai primeiro ter claro... Vamos por linha. Você entendeu essa linha? Porque se quiser entender todas de uma vez só, você não vai para lugar nenhum, entendeu? Então, primeiro, essa linha está clara? Estou perguntando. Entendeu? Você entendeu que é 10 menos 4,2? Essa fórmula faz isso? Você entendeu que é 4,2 menos 2,1, que essa fórmula faz isso? Entendeu isso? Aí você chegou nisso. Você chegou nesse daqui, aí você soma e divide por 5. Soma e divide por 5, faz a média. Então, a média dos DIs, isso daqui a gente chama de desvio médio. Desvio médio. Então, a fórmula aqui foi a mesma que eu apliquei aqui, né? Porque só mudou os valores. Que média é sempre igual. É soma dos valores dividido pelo número de valores envolvidos. Tá? A única coisa que mudou foi esses valores. Por isso que é importante entender como gerou esse número, esses valores aqui. Tá, ok? Então, esse que eu quero que você entenda direitinho, porque eu vou pedir para você preencher esse. Por isso que eu quero que entenda. Eu vou querer que você preencha esse. Bom, então vamos fazer o seguinte. Chegamos até aqui, agora me faz desse lado aqui, Você pegou x, subtraiu por x1. Chama desvio. Por isso chama desvio. Então, vamos fazer nesse daqui, que aí você vai experimentar a sua dificuldade fazendo desse daqui. Não, eu quero entender desse daí. Tá? Então tá bom. Como você chegou no... Quem é esse x? 4,2. Vou escrever bem grande. 4,2 menos 10. O x é 10. Quanto que dá isso? Menos 5,8. Mas não tem o módulo? O módulo faz ficar 5,8 só. Então, na prática, Pedro, a gente faz o maior menos o menor. Sempre. Maior menos o menor, sempre maior menos o menor. Então, 10 menos 4,2, 5,8. Agora, 4,2 menos 2,1, 2,1. Esse menos esse, 2,1. Agora faz isso maior é esse. 5 menos 4,2, 0,8. Ah, professor, eu quero seguir a fórmula. Se você quiser seguir a fórmula, é assim, 4,2 menos 5. Vai dar menos 0,8. Mas não tem um módulo aqui? Então, isso aqui dá só 0,8. Tá bem? Isso aqui é o que a gente chama de desvio. Como é que é desvio? D1, D2, D3, D4, D5. Isso é o desvio 5. Tá bem? E aí... Feito isso, aí você soma e divide por 5. Aí você chegou no desvio médio. Vamos parar aqui e eu quero que você faça esse daqui desse lado, aqui no A. Faz a média primeiro e me diz qual é a média desse daqui. Calcula a média aqui.
Aí eu vou checar se você entendeu mesmo o desvio ou não, porque eu quero que você entenda, né? Você vai sair dessa aula entendendo isso. Beleza? Então, quanto que dá essa média aqui? Como você faz a média desses valores? Rabisca no seu caderno, estou esperando. Conseguiu fazer a média, Fernando? O melhor, Pedro, desculpe. Pedro, conseguiu fazer a média? É só somar. A soma desses daqui dá 10. Divide por 5 vai dar 2. Beleza? Então a média aqui deu 2. Tranquilo? É disso que eu tô fazendo. Tá ótimo. Bateu 2 aí? Pera aí, professor, que eu tô fazendo. Tudo bem, não, tô esperando, tranquilo. É, Tranquilo, eu já fiz, eu tenho resultado, pode ficar tranquilo. Eu não tô com pressa. Quero que você faça direitinho, aprendendo, para pondo em pé isso aqui. tá, professor. Você pode somar assim em pé ou deitado, tanto faz. O importante é saber, quando você soma em pé assim, ó, 1 mais 1, 2, mais 9. Aí fazendo direitinho. Aí. Tem um erro aqui, ó. 10, 20. 1, 2, 6, 7, 10. Daí sim, ó, fazendo a soma. Isso fazendo em pé. Fazendo deitado, você faz assim, ó. 8 com 2, 10. Ok? 19, 20. 20 vão 2. 2 e 1, 3, 5, 6, 8, 10. Acabou. Então, isso aqui vai dar 10 sobre 5, que é 2. Beleza? Ai, caramba.
Ok, chegar no 2, Pedro. Agora me calcula a primeira diferença aqui, ó. Me calcula a primeira diferença. Quanto que vai dar? Essa média, que é esse, você sempre vai fazer esse menos todos. Esse com todos. E esse exercício precisa fazer mesmo, senão você não aprende, não tem jeito. Se você não fizer no seu caderno, não adianta. Para quem for assistir a aula, para o vídeo e pega o caderno, faz direitinho desse jeito, senão não dá certo, tá bem? Então, aqui os desvios aqui, né? A gente chama de desvio absoluto, porque é absoluto porque só dá positivo. É sempre maior menos menor. Na prática, é fazer o maior menos menor. Sempre a raiz, ou melhor, a raiz não, a média com esses 5 valores. Tá ok? Então, ó, a média com esse valor aqui, qual a diferença entre esses dois, Pedro? Qual a diferença entre esses dois? Qual a diferença deste com este? Zero, né? Ó? Qual a diferença desse com esse? Quanto que dá? Estou perguntando, quanto dá a diferença? 2,1 menos 2, quanto que dá? Quanto que dá essa diferença? Oi? Quanto que dá a diferença? Essa diferença aqui, quanto que dá? 0,1. Do este com este. 0,1. 0,1, isso aí. Agora, faz a mesma coisa para o próximo. A diferença, sempre maior, menos menor, tá bom? Você não, você faz assim, ó. Esse com esse, quanto que dá? Faz de conta que é dinheiro. Se fosse dinheiro, você acertava na mosca, entendeu? Se fosse R$1,90, R$2 não Tô dava 10 calculando, centavos. professor. Oi? Tô calculando. É que você precisa fazer de cabeça essa conta, Pedro. Essa conta não dá para você fazer. Eu tô calculando. Tá. Essa conta aqui com essa, quanto que dá? 0,2. Isso. Agora sim, para sentir que você entendeu. Ótimo. Beleza. Então, esse com esse. Isso aí. Beleza. Ótimo. Fiquei outra feliz se você conseguiu preencher essa linha. Tá bem? Agora nós vamos fazer a média, ou seja, vamos somar esses valores aqui, igualzinho você fez aqui em cima. Eu A já gente não somou e fez deu a 10. média. Agora nós vamos somar aqui e escrever aqui embaixo. Eu já não fez a média. Não, aqui em cima é a média. Agora a gente vai fazer a média dos desvios. Então vai somar esse zero, ó. Eu não vou escrever. Soma 0,2 com 0,2, quanto dá? 0,4. Com 0,1, 0,5. Com 0,1, 0,6. Tomou. Divide por quantos? 1, 2, 3, 4, 5. Divide por 5. Faz a conta aí, eu vou esperar você fazer. Tem gente que acha que dividir por 5 difícil. Então, um jeito é você fazer esse truque aqui, ó. Você faz esse truque. Empata as casas, corta a vírgula. Também você tem 6 sobre 50. Aí você multiplica por 2 em cima, multiplica por 2 embaixo. Vai ficar 12 sobre 100. Aí duas casas, 0,12, ó. Quem não gosta de divisão pode fazer por multiplicação, quando é 5. Às vezes dá para fugir da divisão. Beleza? Então, o que é isso que nós achamos até agora? Foi o desvio médio. Isso daqui, ó, tanto lá quanto cá, chama desvio médio. Qual desvio é maior? Isso daqui, né? Sinal, isso quer dizer que essa sequência é mais bagunçada do que essa. Presta atenção, dá uma olhada, Pedro, junto comigo, ó.
Você percebeu que essa sequência está bem organizadinha, bem perto do 2? Tudo fica perto do 2, perto da média? Você percebeu aqui como essa sequência é maluca? As coisas são bem longe da média? Percebeu isso? Por isso que por isso que chama medidas de dispersão. Tá bem? Medidas de variância ou medidas de dispersão. Porque ela indica isso, ó. Esse número é grande, ó. É grande porque esse negócio está bem desorganizado, quer dizer, os números estão bem longe da média. É igual a lógica de você come 10 frangos, o seu amigo come um, na média vocês comem 5,5, mas 5,5 não tem nada a ver, né? A média está muito longe da realidade. Então, quando o desvio médio é pequeno, sinal que a média está perto da realidade da maioria. O desvio médio começa a crescer, a média fica longe da realidade da maioria. É isso que eu quero que você preste atenção, que saque aqui. Tá bom? Parou aí, agora volta para cá, por favor, volta para cá, volta para cá, volta para cá. O que está escrito aqui do lado? Ó? O que está escrito aqui? Que símbolo que é esse? Fala para mim. Que símbolo que é esse? DI ao quadrado, não é isso? Então você vai fazer isso ao quadrado. Quando você faz isso ao quadrado e põe aqui, ó. Eu já fiz para você não ter que gastar tempo fazendo essa conta. Tá bom? Aqui é a mesma coisa, ó. Faz esse ao quadrado. Põe aqui. Que agora a gente vai começar a calcular a variância. Faz esse ao quadrado, põe aqui. Faz esse ao quadrado, 8 ao quadrado, 64. Esse é fácil, né? E 22,4 ao quadrado, 5,76. Agora faz a média disso de novo. Ó. Soma e divide por 5. Soma e divide por 5. E aí deu esse daqui. Isso é o que a gente chama de variância. Essa conta é chata de fazer. Eu fiz para você. E agora eu quero que você faça isso aqui, ó. Deste lado aqui, Pedro. Vem aqui e me calcula o valor que está aqui, ó. Quanto que eu ponho aqui? Vamos lá. Quanto que eu ponho aqui? Diz para mim. A mesma lógica, ó. Se esse é o D e aqui é o D ao quadrado, então aqui vai ser esse ao quadrado, ó. Só que a gente não vai escrever, a gente vai fazer por o resultado direto. Quanto que é 0 ao quadrado, Pedro? Quanto que é 0 ao quadrado, Pedro? Pedro, não estou te ouvindo. 0 ao quadrado? É, professor, já sei, já. Zero. Entendeu? Deu 0, agora faz o outro ao quadrado agora. Então deu 0. 0,1 ao quadrado. Faz a conta aí. Eu vou. Faz a conta aí. 0,1 vezes 0,1. Espera, 1 vezes 1. eu faço Uma, duas casas. É assim que a gente faz a conta. Ó. Deixa eu fazer tudo, então. Tá. Então não escreve nada, por favor. Tá. Pedro, vi que você tem pouca prática de fazer conta, né? Não, professor, eu não tenho pouca prática. Só estou fazendo aqui com calma. Mas você sabe muito bem. Quando você faz isso ao quadrado, como você faz? Eu tô fazendo o resto.
Não, me dá o resultado que eu quero avançar linha a linha. Eu quero avançar linha a linha. Isso aqui deu 001 para você? Que deu 001 para você? Que deu 004? Deu 004? É isso que eu quero. Agora, o que você vai fazer? Você vai fazer o que a gente fez aqui, ó. Faz a média. Soma, divide por 5. Eu vou esperar você somar. Mas eu sugiro você fazer sempre de cabeça, não ficar escrevendo, ó. Dá para você olhar, só olhando aqui, você vai fazendo, ó, 4 com 4, 8, 1, 9 e 1, 10. Acabou. Então você não sofre, porque senão você não avança, entendeu? Então vai ficar 0, 10. E aí fazer conta. Eu tenho mais prática fazendo assim. Tá bom, mas presta atenção, pro Enem você vai ter que fazer conta de cabeça. Assim, conta simples como essa para você fazer de cabeça. Você não pode gastar meia hora numa questão dessa, entendeu? Por isso que você tem que aprender a fazer aqui, ó. 4 com 4, 8, com 1, 9 e 1, 10. Então dá 0, 10. O 0 não precisa escrever. E aí dá isso. Fazendo a conta, agora eu vou esperar você fazer, tá? Eu normalmente empato a casa, corto a vírgula, multiplico por 2, 2 sobre 100, que dá 0,02. Eu faço assim, normalmente. Mas cada um faz do seu jeito. Faz o seu. Ok, 002? Beleza? Agora é o seguinte, Pedro. Não foi isso que deu, não. Oi? 10 dividido por 5. Quanto que dá? 10 dividido por 5 dá 2. Como tem duas casas, duas casas. Peraí, professor. Peraí, deixa eu resolver um negócio aqui. Que negócio. Ó. Também deu 0,2. Então, porque você está errando, né? Deixa eu ver. Porque 0,1, se der 0,2, está dando mais do que o 0,1. Você entendeu a lógica ou não? Ó, 0,1. Você divide por 5. E está dando o dobro? Não, está errado, né? Não precisa nem... 0,1 dividido por 5. Dobrou o valor? Alguma coisa errada. Ó, um truque para você que não gosta de dividir por 5 que é ruim. Multiplica por 2, ó. Fica 10. Multiplica por 2. Fica 0,2, ó. Não deu Um 0,2. 0 aqui, você faz assim, faz a vírgula, dá uma casinha para cá. Fica assim, ó, 0,2. Não deu 0,10? Oi? Dividir por 0,10. 0,10 dividido por 5. Essa é a conta que você tem que fazer. 0,10, 0,1, tanto faz. A conta que você faz é essa daqui, ó. A conta que você faz é essa, 0,10 dividido por 5. Ou 0,1, tanto faz. 0,10, 0,1 não muda a vida de ninguém. Aqui em cima, eu estou explicando direitinho, ó, como faz, ó. Eu faria assim, eu multiplico por 2, chego 10 embaixo, multiplico por 2, fica 0,2 em cima. Bom, 0,2 dividido por 10, a vírgula anda mais uma casa para lá, de cabeça. Tá bom? Então fica assim, 0,2. Então, resultado vai dar... Eu vou pôr digitado enquanto você arranja aí. Eita, coisa chata.
0,10 dividido por 5, que vai dar 0,02. Aí. Então, essa é o que a gente chama de variância. De novo, dá uma paradinha aí. Dá uma paradinha, vamos respirar. Variância. A variância aqui é 0,2, é muito pequenininha, bem perto de zero. Olha como é grande a variância aqui, ó. Isso quer dizer que essa discrepância é muito grande na sequência de números. É isso que é importante você saber. O Enem nem sempre pede para você fazer as contas, ele pede que você saiba isso. Variância grande quer dizer que os números são muito discrepantes em relação à média. Variância pequena, os números são muito próximos da média. Entendeu? No caso A, variância pequena, os números ficam muito próximos da média. Caso B, variância grande, quase 10, né? Fica um horror, fica bem discrepado da média. Bom, agora aqui é só fazer a raiz, e a raiz não adianta que você não vai fazer, tá bem? Fazendo a raiz, quanto que dá aqui a raiz de 2? Diz para mim aí quanto dá a raiz de 2, põe no celular e faz a conta aí. Raiz de 2. Professor, por alguma razão, para mim, eu fiz 0,10 dividido por 5 deu 0,2. Mas você entendeu que não é lógico? Numa Eu coisa, entendi você não pode isso. dividir a coisa ao meio e dar o dobro. Entendeu? Eu entendi essa parte, só que eu não sei o que eu fiz errado. Então, mas aí, como a aula não é presencial, não consigo te corrigir. Senão, se fosse presencial, eu poderia te corrigir. Tá bem? Se fosse presencial, eu conseguiria te corrigir. Eu ia na sua carteira e te falaria direitinho. Olha, presta atenção. Olha o jeito que eu fiz aqui. Não tem como errar o jeito que eu fiz. Presta atenção, ó. Esse jeito que você está fazendo não tá bom, porque você está fazendo coisa errada. Então, aprende de um jeito novo, meu. Não fica apegado com o velho que não está dando certo. Vai para o novo para dar certo. 5 vezes 2, 10. 0,2. Aqui sim dá 0,2. Está multiplicando, dobrou. Mas como tem um 10 embaixo, a vírgula vai andar mais uma casa para lá. Por isso que a vírgula vem parar aqui, ó. Entendeu? Então, esse é um jeito esperto de fazer. Você está fazendo do jeito que não é esperto, porque se fosse esperto, estaria dando certo. Tá legal? Então, eu chamo a atenção para você o seguinte, presta atenção. É experiência. Dividir por 5, um monte de gente erra. Divisão, a maior parte dos nossos alunos são ruins em divisão, são analfabetos em divisão. Então, o que faz? Transforma numa multiplicação por... E aí fica fácil, dividir por 10, todo mundo sabe que a vírgula não dá para lá. Entendeu? Então, essa é a dica que eu dou, que eu sugiro, entendeu? Mas, se a gente tivesse em aula presencial, eu ia na sua carteira e ensinava você a fazer isso. Por quê? Porque não tem jeito, né? A gente... É bom não ficar com dúvida, né? Raiz de 0,2. Então, aqui, ó, quando você faz a raiz, aqui, ó, a raiz de 9 deu 3. Arredonda para 9, só para ficar fácil pensar. A raiz de 9 é 3, não é? Então, 9,7 é um pouquinho mais. Agora, essa raiz aqui de 0,02 é chata de fazer, viu? Mas no Enem pode cair ela, só para você saber. Só para você saber, eu vou te falar o que poderia acontecer aqui. Aqui vai ser 0,02. E aqui vai dar 0,14 aproximadamente. Tá bom? O jeito de fazer esse aqui, ó, seria algo assim, ó. 0,02 é a mesma coisa que 2 sobre 100. Tá bem? Então, você vai ter raiz de 2, raiz de 100. Raiz de 2 é 1,4. Raiz de 100 é 10. Então, a vírgula vai andar uma casa para cá. Vai ficar 1... a vírgula vai andar para cá, vai ficar 0,14. Seria assim no Enem que você teria que fazer. Tá bom? Acompanhou aqui, ó. 0,2 é 2 sobre 100. Então, fica raiz de 2, raiz de 100, que é 10. Raiz de 2 é 1,4. O Enem informa para você que raiz de 2 é 1,4. Aí você divide por 10 e chega no 0,14. Beleza? Então, isso aqui que nós calculamos foi o desvio padrão. De novo, ó, desvio padrão. Pequenininho, uniforme. Grandão, longe do zero, um desastre, disperso. Tá ok?
E a última continha aqui é o coeficiente de variação. O CV é coeficiente de variação. Então, na verdade, eu desvio padrão sobre a média. É só aplicar a fórmula, tá ok? É só aplicar a fórmula. Então, eu vou pegar ela daqui, ó. Vou copiar ela daqui e vou pôr lá. Só aqui com os valores daqui, né? É 0,14, 0,14, e aqui embaixo é 2, né? 2. A média é 2. Então, quando você faz a conta aí, dá quanto? Faz 0,14 vezes 100 para mim. Faz aí, quanto que dá? 0,14 vezes 100 dá, a vírgula vai para lá, vai dar 14 por 2, 7. Simplesmente isso. Fechado. Beleza? Então, basicamente é isso. Então, e 7% bem perto do zero, né? Tá vendo? Ó? E aqui deu 75%, por isso que é disperso. Vamos ver agora graficamente, só para você enxergar graficamente isso. Ó, graficamente, ó. O entorno do 2. Volta no outro, por favor. Oi? Volta no outro, por favor. Você calcula agora o coeficiente. É coeficiente de variação. É só dividir o desvio pela média. Entendeu? É só dividir esse daqui pela média. Dividir o desvio padrão pela média. Você pega esse daqui e divide pela média. Beleza? Aí, bom, agora para mostrar aqui, ó, vai continuar aparecendo esses valores. Você não precisa se preocupar que eles continuam aí, tá? Ó, então a média, só para você imaginar, vou imaginar essa retinha, que essa retinha seja a média. Então a média é 2, ó. Ó como fica tudo perto do mesmo valor, ó. Tudo perto. Ó, a média é 2. Fica pertinho da média, ó. A média é 2, ó. Pertinho da média. A média é 2, pertinho da média, pertinho da média. Ok? Isso não acontece no próximo. No próximo, olha como fica o desastre. A média está aqui, ó. 4,2 está por aqui a média. E está tudo longe da média. A média aqui, 4,2, 4,2 está aqui, 4,2, 4,2, 4,2. Só tem um valor perto da média, o resto é tudo muito longe da média. Então, por isso que chama medidas de variabilidade. Quando esses números são grandes, quer dizer que os valores são muito dispersos, são muito afastados da média. Tá? É isso que é importante entender. E aqui está feito, feito um passo a passo mais detalhado do que nós já fizemos, tá bom? Ó, o que nós já fizemos e que está mais detalhado, tá bom, Pedro? Dá para você voltar a fazer e rabiscar e quiser olhar, aí você faz aí no slide quando você estiver estudando, tá tudo bem mais detalhado, tá bom? E aí, e aqui está mostrando o gráfico, a discrepância, tá bem? Isso que eu queria que você entendesse, que chegasse. Então, a aula de hoje cumpriu o objetivo que é chegar nisso. Medida de tendência central, tem que pôr em ordem, ó. Tem que pôr em ordem. O do meio, tem que pôr em ordem. O do meio é a mediana. Não existe moda nesse caso. E nesse caso aqui a média é 2, que nós já fizemos a conta. Aqui nesse caso a moda é 2,1 e a mediana também é 2,1, porque está no termo central aqui, ó. E tem 2 desse. Então a moda é isso. E a média é 4,2. Então isso aqui são medidas de tendência central. Tá? E agora sim, tudo junto. O que é isso daqui? Só para a gente acostumar com os nomes. Variância, me ajuda aí. Variância, desvio padrão, e coeficiente de variação. São todos indicadores de quanto está próximo ou distante da média. Aqui é a mesma coisa. Variância, desvio padrão, agora vou abreviar, desvio padrão. E aqui coeficiente de variação.
Tá legal? Mas tudo tá explicadinho aqui, ó. Tudo tá explicadinho aqui, ó. Tá vendo, ó? Bonitinho? Tá bem explicadinho, não tem como... Eu separei nos slides para ficar muito claro, não restar dúvida. Tá bom? Então, com isso, a gente só sobra um exercício para fazer aqui, ó. E a gente encerra a aula por aqui. E você vai ver, não tem nenhuma conta para fazer, viu, Pedro? Não tem nenhuma conta, mas tem que saber o conceito direitinho. Tem que saber. Nesse caso, tem exercício do Enem que pede fazer conta. Nesse caso, não pede. Nesse caso, você só precisa entender direitinho como que você responde isso, ó. Esse dá para ler só aqui. O candidato com pontuação mais regular, portanto, mais bem classificado no concurso é o candidato mais... O que é mais regular, gente? Mais regular é o menor desvio padrão. Menor desvio padrão. É isso que é o cara mais regular. Então, no caso, é o B, é o Marcos. E não tem conta nenhuma, só precisava saber esse conceito. Tá, ó, quanto mais regular, menor é o desvio padrão. Ó. Aqui está bem explicadinho. Aqui, outra explicação. Quanto mais próximo de zero for o desvio padrão, menor é a dispersão. Mas aqui não tem... Tá perto de zero, ó, 0,32. Tá? Se você sabe isso daqui ou sabe isso daqui, você responde essa questão sem fazer nenhuma conta. E essa conta? Bom, essa conta é trabalhosa de fazer, chegar no 0,32, mas foi dado de graça, foi feita a conta para a gente. Foi dada a mediana, foi dada a média, mas quando pede regularidade está ligado a baixo desvio padrão, menor desvio padrão. Isso que é importante. Tá legal? E com isso a gente encerra a aula de hoje. Tá ok? Aqui tem mais essa fórmula, tem exercício aplicando a fórmula direto, para quem não gosta desse jeito que eu fiz usando a tabela. Eu gosto desse jeito aqui, ó. Fazer com o mínimo de esforço. Tá? Escrever a fórmula assim, eu acho um terror. Eu gosto de fazer desse jeito, como foi o jeito que eu introduzi quando a gente começou a aula hoje. Então, basicamente, com isso a gente encerra esse assunto, tá bem? Fica esse exercício corrigido aí, para vocês estudarem, fica esse exercício corrigido para vocês estudarem, fica esses daí, e tá tudo resolvido, vocês podem resolver e não tem problema nenhum. Tá legal? Então, para estudar, uma boa noite para vocês, boa aula. A semana que vem vai ser uma aulinha de revisão, tá? Com algumas questões que vamos tentar passar por alguns assuntos. Tá? Então, uma boa noite para vocês, boa prova nesse final de semana, porque vocês já vão fazer prova nesse final de semana, e até. Então, vamos encerrando a aula de hoje por aqui, encerrando a gravação. Vamos parar a gravação. Boa noite, gente.